Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. É com muita satisfação que o Colégio de Procuradores de Justiça dá as boas-vindas a todos que honram com vossas presenças esta solenidade de posse. Agradecemos pela brilhante apresentação da camerata da Unifor sob a regência do maestro Marcos Vinícius. Estamos dando início à 8ª sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, na forma prevista no artigo 22, inciso 1, do regimento interno deste colegiado, que se destina a dar posse e exercício do cargo de Procurador de Justiça aos excelentíssimos promotores de Justiça Maria de Fátima Pereira Valente, titular da 5ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Fortaleza, promovida por merecimento para a 12ª Procuradoria de Justiça com atuação criminal. José Raimundo Pinheiro de Freitas, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, promovido por merecimento para a 19ª Procuradoria de Justiça com atuação criminal. Nádia Costa Maia, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Fortaleza, promovida por merecimento para a 25ª Procuradoria de Justiça com atuação civil. Convidamos a compor a solene mesa o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Plácido Barroso Rios. O excelentíssimo Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, José Wilson Salles Júnior. A excelentíssima Ouvidora-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Maria Neves Feitosa Campos. O excelentíssimo Desembargador de Justiça, José Tarcílio Souza da Silva, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Desembargador Francisco Gladson Pontes. O magnífico vice-reitor da Universidade de Fortaleza, Henrique Sá. E a excelentíssima promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, Sandra Viana Pinheiro. Senhoras e senhores, neste momento, convido a todos, para em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Ceará, sob a regência do Subtenente Rocha. Saudamos o Colégio de Procuradores de Justiça,
na pessoa da decana do Colégio de Procuradores de Justiça, Francisca Idelária Pinheiro Linhares, e da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Vânia Fontinelli Pontes. E para proceder à abertura desta sessão solene, anunciamos a palavra do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores, Plácido Barroso Rios. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Público do Estado do Ceará. Declaro aberta esta 7ª sessão solene do Egrégio do Colégio de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, na forma prevista no artigo 22, inciso 1º do Regimento Interno do Colégio de Procurador de Justiça, que dará posse e exercício no cargo de Procurador de Justiça os excelentíssimos promotores de justiça Maria de Fátima Pereira Valente, José Raimundo Pinheiro de Freitas e Nájila Costa Maia. Nádia Costa Maia. Devolvo a palavra ao cerimonial para conduzir-nos adiante a presente solenidade. Neste momento, os procuradores de justiça empossando serão conduzidos a este auditório. Convidamos as procuradoras de justiça Loraine Jacó Molina e Maria Aureli Ferreira de Carvalho para conduzirem a procuradora de justiça empossanda Maria de Fátima Pereira Valente. Convidamos agora as procuradoras de justiça Francisca Idelária Pinheiro Linhares e Maria do Socorro de Brito Guimarães para conduzirem o procurador de justiça empossando José Raimundo Pinheiro de Freitas. Convidamos as procuradoras de justiça Francisca Idelária... Convidamos agora as procuradoras de justiça Maria do Socorro Brito Guimarães e Antônio Suérgio Silva Andrade para conduzirem a excelentíssima procuradora de justiça empossanda Nádia Costa Maia. Agradecemos as presenças dos procuradores e promotores de justiça, membros do Ministério Público do Estado do Ceará aposentados, desembargadores, autoridades civis, servidores e colaboradores do Ministério Público, familiares e convidados dos empossandos.
Registramos ainda as presenças das seguintes autoridades que se identificaram a este cerimonial: doutora Vera Lúcia Correia Lima, desembargadora do Tribunal de Justiça; doutor Heráclito Vieira de Souza Neto, desembargador do Tribunal de Justiça; Paulo César Moraes Pinheiro, procurador do Estado do Piauí; doutora Maria Cássia Moreira, procuradora de Justiça aposentada; doutora Maria Luísa Fontinelli de Paula Rodrigues, procuradora de Justiça aposentada; doutora Ildete de Souza Holanda, procuradora de Justiça aposentada; doutora Jacinta Inamar Franco Mota Queiroz, juiz e coordenadora das varas criminais de Fortaleza; doutora Cleide Alves de Aguiar, juíza titular da primeira vara de sucessões; doutora Érica Albuquerque, defensora pública da infância e juventude; e os advogados Francisco Cláudio Bezerra de Queiroz, Antônio Rodolfo Franco Mota Veloso, Francisco Ivan Azevedo Mota. Convidamos a compor a solene mesa o excelentíssimo Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, Aristides Silva Pinheiro. A excelentíssima Promotora de Justiça e Secretária dos Órgãos Colegiados, Sandra Viana Pinheiro, fará a leitura do termo de posse e exercício da Procuradora de Justiça em Poçanda, Maria de Fátima Pereira Valente. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2017, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, presentes integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceram a excelentíssima senhora doutora Maria de Fátima Pereira Valente, promotora de justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, para, nos termos do artigo 31, inciso 1, a linha A, da Lei Complementar Estadual número 72/2008, tomar posse, prestar compromisso e assumir o exercício das funções do cargo de Procurador de Justiça na 12ª Procuradoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para o qual foi promovido pelo critério de merecimento, em face do ato número 209/2017, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, datado 19 de outubro de 2017 e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará, número 198, do dia 25 de outubro do ano de 2017. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Rua Assunção 1100, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará. E para constar eu, Sandra Viana Pinheiro, promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Convidamos a Procuradora de Justiça em Poçanda, Maria de Fátima Pereira Valente, para proceder à assinatura do termo de posse e exercício. Neste momento, convidamos a Procuradora de Justiça, decana do Colégio de Procuradores, Francisca Delária Pinheiro Linhares, e a filha da Procuradora de Justiça, ora empossada, Albaniza Pereira Valente Neta, para a entrega do termo de posse e exercício.
excelentíssima promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, Sandra Viana Pinheiro, fará a leitura do termo de posse e exercício do Procurador de Justiça empossando, José Raimundo Pinheiro de Freitas. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2017, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, presentes integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceu o excelentíssimo senhor Dr. José Raimundo Pinheiro de Freitas, promotor de justiça titular da terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para nos termos do artigo 31, inciso 1, alínea A, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, tomar posse, prestar compromisso e assumir o exercício das funções do cargo de Procurador de Justiça na 19ª Procuradoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para o qual foi promovido pelo critério de merecimento em face do ato número 210/2017, do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, datado de 19 de outubro de 2017 e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará, número 198, do dia 25 de outubro do ano de 2017. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Rua Assunção 1100, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará. E para constar, eu, Sandra Viana Pinheiro, promotora de Justiça, secretária dos órgãos colegiados, lavei o presente termo que vai devidamente assinado. Convidamos o Procurador de Justiça empossando, José Raimundo Pinheiro de Freitas, para proceder à assinatura do termo de posse e exercício. Neste momento, convidamos a senhora Vânia Pinheiro, esposa do Procurador de Justiça, ora empossado, para a entrega do termo de posse e exercício. A excelentíssima promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, Sandra Viana Pinheiro, fará a leitura do termo de posse e exercício da Procuradora de Justiça empossanda, Nádia Costa Maia. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2017, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, presentes integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceram a excelentíssima senhora doutora Nádia Costa Maia, promotora de justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Comarca de Fortaleza, para nos termos do artigo 31, inciso 1, alínea A, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, tomar posse, prestar compromisso e assumir o exercício das funções do cargo de Procurador de Justiça na 25ª Procuradoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para o qual foi promovida pelo critério de merecimento, em face do ato número 211/2017, do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, datado de 19 de outubro de 2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará, número 198, no dia 25 de outubro do ano de 2017. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Rua Assunção 1100, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará. E para constar, eu, Sandra Viana Pinheiro, promotora de Justiça, secretária dos órgãos colegiados,
lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Convidamos a Procuradora de Justiça empossanda, Nádia Costa Maia, para proceder à assinatura do termo de posse e exercício. Neste momento, convidamos o magnífico vice-reitor da Universidade de Fortaleza e esposo da Procuradora de Justiça empossada, Henrique Sá, para a entrega do termo de posse e exercício. Neste momento, convidamos os excelentíssimos procuradores de justiça, ora empossados, para prestarem o compromisso legal. Para isto, solicitamos que, por gentileza, fiquem de pé, ergam o braço direito e façam juntos a leitura do termo de compromisso. E dando sequência a esta solenidade, a excelentíssima Procuradora de Justiça, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, fará uso da palavra para saudar os novos procuradores de Justiça. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Plácido Barroso Rios, Procurador-Geral de Justiça, doutor Zé Wilson Salles Júnior, Corregedor-Geral do Ministério Público, doutora Maria Neves Feitosa Campos, Ouvidora-Geral do Ministério Público, desembargador José Tarcílio Souza da Silva, em nome de quem cumprimento os magistrados presentes, doutora Sandra Viana Pinheiro, secretária dos órgãos colegiados, em cujo nome cumprimento os promotores e servidores dessa casa, e finalmente uma figura muito especial e muito querida, doutor Henrique Sá, esposo da doutora Nádia, vice-reitor da Unifor, em nome de quem nós também abraçamos todos os familiares e amigos dos empossandos. Boa tarde. Senhoras e senhores, regimentalmente, incumbe ao Procurador de Justiça, mais recentemente promovido, a grave responsabilidade de, representando todo o Colégio de Procuradores, apresentar saudações de acolhimento aos empossados. Refletindo rapidamente sobre o sentido dessa norma, pensei que mais apropriado fosse que um Procurador de Justiça mais experiente exercesse esse mistério. Entretanto, pensando um pouco mais, talvez o sentido da regra seja de aproximar por afinidade aqueles que se encontram em tempo não muito distante, mais chegados à primeira instância, embora no meu entender pessoal, não devam subsistir motivos para distinção na carreira, a não ser pela necessidade de melhor distribuição das tarefas. Receber os novos procuradores de justiça significa estar em festa pela renovação do colegiado, sem perder de vista a contribuição de todos aqueles que dele já participaram, colaborando com suas inteligências e talentos. E nesse momento eu saúdo os procuradores de justiça aposentados, que eu enxergo aqui de longe, doutora Maria Luísa Fontinelli, doutora Ildete e doutora Acácia Moreira.
a chegada dos novos representa, de um lado, a despedida dos mais antigos, a quem também, nesse momento, rendemos homenagens e honramos suas lembranças. Pois assim é a vida, repleta de chegadas e despedidas, num ciclo de contínuos recomeços. E nesse caminhar é preciso olhar adiante, sem olvidar a experiência dos que nos antecederam. Os três empossados, tenho certeza, muito contribuirão ao Ministério Público do Estado do Ceará ao ingressarem na segunda instância, a exemplo do que já fazem em primeiro grau, pois todos foram promovidos pelo reconhecimento de seus méritos pessoais e profissionais. Os três são detentores de extensa folha de serviços prestados à sociedade, cada qual dentro de suas áreas de atuação e de acordo com suas peculiaridades. Doutora Maria de Fátima Pereira, que é valente também no nome, destacou-se mais recentemente por sua intensa atuação na 5ª Promotoria de Infância e Juventude, cujo magistrado também enxerga na audiência do Dr. Cristo, se minha memória não me trai. Com atribuições no acompanhamento da execução das medidas socioeducativas e todas as dificuldades que essa tarefa possa trazer consigo, diante das conhecidas fragilidades do sistema. Mas ela sempre soube adicionar doçura à dura realidade dos jovens em conflito com a lei, e assim mitigar o intenso sofrimento daqueles cuja personalidade ainda está em formação e que são destinatários da proteção integral do Estado e da atenção especial de toda a sociedade. Ela foi coordenadora de centros de apoio e secretária executiva das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, onde deixou um exemplo de trabalho e determinação. Parabéns, doutora Fátima. Doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas, e a partir de agora eu saúdo os colegas de concurso, se sobressai por sua intensa vida funcional, de cujo currículo extraímos apenas alguns pontos que notadamente marcaram sua atuação na instituição, como sua inesquecível contribuição enquanto secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, secretário de 2 comissões de concurso, dos anos 2008 e 2011, assessor do Procurador-Geral de Justiça, assessor do Centro de Apoio Operacional do Controle Externo da Atividade Policial, dentre outras funções desempenhadas com igual denúncia. Vale lembrar que o doutor Pinheiro, assim nós o chamamos, desenvolveu e implantou o primeiro website do Ministério Público, além deste símbolo que hoje nós vemos no auditório desse momento, aquele símbolo que está ligeiramente encoberto. Et last but not the least, doutora Nádia Costa Maia se distingue pelo seu incansável e invejável entusiasmo, traduzido em força de trabalho e disposição constante para enfrentar novos desafios com o mesmo destemor. Antes de sua promoção, ocupava a 4ª Promotoria de Defesa do Consumidor, tendo sido titular por longo período da 13ª Promotoria Criminal de Fortaleza, também aqui representada pela magistrada doutora Jacinta Inamar Franco Mota, amiga de longas datas, desde os bancos da faculdade, né, Jacinta? Atuou em diversos cargos na administração da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo exercido a Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça Criminais, coordenação da Central de Inquérito de Fortaleza, tendo respondido também pela Secretaria-Geral e pela Secretaria dos Órgãos Colegiados, Secretaria Executiva do DECOM e da Comissão de Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, tendo coordenado ainda e assessorado centros de apoio operacional, dentre outras funções. Bem-vinda, doutora Nádia. Cada novo procurador de justiça traz consigo seus temperamentos e suas opiniões, suas aptidões e suas próprias visões de mundo. E com certeza contribuirão para a construção do colorido mosaico de diversidade e multiplicidade tão salutar aos órgãos colegiados. Ao mesmo tempo
em que agradecemos toda a dedicação dos novos procuradores de justiça, desejamos-lhes boas-vindas. Recebam o abraço afetuoso de todo o colegiado de procuradores de justiça e mãos à obra, que a messe é grande. Anunciamos a palavra da excelentíssima Procuradora de Justiça, Nádia Costa Maia. Vou só avisar a todos que a ordem desta fala é inversa. Inversa ao contrário da nossa promoção. Primeiro promovida pela doutora Fátima, depois o doutor Pinheiro e por último eu. Mas como os últimos às vezes são os primeiros, até na Bíblia, vamos à palavra da mais recente procuradora. Boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar as autoridades presentes, na pessoa do Dr. Aristides Pinheiro, corregedor do Ministério Público do Piauí. Vou poupá-los de saudar toda a mesa, porque sabem que todos moram em cantos especiais do meu coração, um mais do que outros. Né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que eles nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Nessa nova travessia, é chegado o momento de dizer obrigada. Este não vai ser um discurso, podem respirar aliviados, vai ser na verdade um rosário de gratidão. Preciso dizer da minha gratidão aos meus pais, Dona Célia, cujas palavras sempre nortearam a voz da minha consciência, seu Maia, minha, que não estando mais entre nós, sempre estará comigo e meus irmãos, cada vez que soava uma canção, ele que sempre nos apoiou, a minha família, ao meu marido Henrique Sá, o amor da minha vida, que compartilha meus sonhos, as minhas filhas, Bia e Dora, maior orgulho e maior honra que alguém pode se ter nesta vida, que tiveram que cedo aprender a dividir o tempo com o meu trabalho ministerial, não foi pouco. Aos meus amigos, e esta é uma casa repleta de amigos hoje, que torceram e até rezaram por mim, não podendo deixar de citar a já referida antes, douta magistrada Jacinta Namar Franco Mota Queiroz, com quem debati muitas questões e a quem aprendi a admirar, especialmente quando divergimos. E os juízes que aqui estão trabalhando comigo sabem que eu sou uma pessoa que às vezes apresenta algumas divergências. O doutor Hortêncio, que foi meu primeiro juiz, o doutor Heráclito, também trabalhei com ele, o doutor Tarcílio. Então, a doutora Ângela tem razão. O Ministério Público sempre requer da gente essa coragem de se mostrar e de se posicionar. Agradeço também a todos os servidores das comarcas, varas, eleitoral, turma recursal, da Procuradoria, colaboradores essenciais, porque eu sei e aprendi que sozinho nada se constrói. Agradecendo especialmente a Cecília, Nice, Gleison, Lívia, Bárbara, Deise, Débora, Lídice, Marcelinha, todos que fazem parte dessa minha história, desse meu momento. Meus estagiários que eu pude ver crescer em conhecimento, da Nara Tamires ao Daniel Silva, muito obrigada. Obrigada ainda aos colegas de jornada ministerial, tantos que seguem nessa missão, como a doutora Socorro Brito, testemunha de lutas, derrotas e vitórias, como amigos que vivem agora só na nossa saudade, como a doutora Eveline, minha bebê, meu pai de vaso, dizer da doutora Maria Luísa, minha terra colegiadora. A presença de cada um de vocês hoje me recorda as palavras de Ana Diácono. É no olhar, sobretudo, que a amizade se confirma. É no jeito de olhar que nos reconhecemos no primeiro momento. Nós, amigos recentes de longas datas. Isso porque o amigo tem esse olhar bom. Ele nos olha como se realmente quiséssemos ver, sem nenhum outro interesse que não seja a oportunidade boa e rara de partilhar a amizade. Ele nos vê e permanece ao nosso lado, esse conforto que palavra alguma é capaz de traduzir. Esse detalhe grandioso que faz toda a mágica acontecer, porque amar também é a arte de cuidar com os olhos. Foi amor ao Ministério Público que me impulsionou todos esses anos e que seguirá impulsionando cada ato futuro como Procuradora de Justiça. Rogo a Deus, agradecida, que tenhamos força, como instituição, para enfrentar os desafios dos anos que virão. E no dizer de Mário Quintana, encerro dizendo: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Obrigada a todos por terem ouvido.
Anunciamos a palavra do excelentíssimo Procurador de Justiça, José Raimundo Pinheiro de Freitas. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, em nome de quem cumprimento os ilustres integrantes da mesa. Excelentíssimas senhoras e senhores Procuradores de Justiça, membros do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. Excelentíssimas senhoras e senhores Promotores de Justiça, colegas aposentados, autoridades do Poder Judiciário, que aqui eu cumprimento na pessoa dos desembargadores José Tarcílio Souza da Silva e da nossa colega Vera Lima. Nobres advogados, policiais civis e militares, servidores desta casa, queridos familiares e amigos, senhoras e senhores. Passados-se 24 anos desde a minha posse no cargo de promotor de justiça, ao longo destes anos, procurei me guiar pela lição de vida do apóstolo Paulo, que nos ensinou a combater o bom combate e a guardar a fé. Disse Paulo, ao final de sua corrida, e foi assim como ele se referiu à sua vida, que a luta tinha sido boa, pois apesar das dificuldades, ele tinha lutado pelas causas corretas, e isso lhe dera forças para nunca desistir. Não sei o quanto consegui cumprir esse ensinamento ou desse propósito, mas tenho convicção de que a ele destinei a maior parte das minhas energias. Nesse período, tive o fundamental apoio da minha família e dos meus colegas de Ministério Público. Minha família, minha esposa e meus filhos foram colunas a me sustentar em todas as horas. Os colegas de instituição se revelaram companheiros extraordinários. Alguns tornaram-se verdadeiros irmãos de jornada. Neste momento, ao tomar posse do cargo de Procurador de Justiça, experimento a mesma emoção do dia 3 de setembro de 1993, quando, depois de empossado como promotor de justiça, peguei a estrada com o coração palpitante rumo à comarca de Trairi. Hoje é um novo dia, esta é uma nova fase, mas não me parece muito diferente daquele dia, daquele primeiro dia de caminhada, exceto por alguns cabelos brancos, pois me sinto renovado e estimulado para enfrentar os desafios que virão com o novo cargo. Espero que a minha participação no Colégio de Procuradores possa contribuir para qualificar ainda mais o debate das grandes questões institucionais e a cumprir a missão destinada ao Ministério Público de promover a justiça, servir a sociedade e defender a democracia. É este, portanto, o meu compromisso. Senhoras e senhores, caríssimos amigos, diz o provérbio que a gratidão é o verdadeiro segredo da felicidade. E como me encontro diante de um momento de profunda felicidade, quero encerrar esta fala em forma de agradecimento. Inicialmente a Deus pelas inúmeras bênçãos que tenho recebido em minha vida, a minha família, minha esposa, meus filhos. Arthur e Alexandre, por darem sentido à minha existência. Aos colegas promotores de justiça, pela fraterna amizade que estabelecemos e cultivamos. Ao Conselho Superior do Ministério Público, que me considerou merecedor de integrar o segundo grau da nossa instituição. Aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, pelas reiteradas manifestações de apreço e de boas-vindas, aqui reafirmada na saudação proferida pela Procuradora de Justiça, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, reiterando que tudo farei para corresponder às expectativas. Aos servidores desta casa, pela colaboração que nos prestam no desempenho das nossas atribuições. Finalizando, quero agradecer às senhoras e aos senhores que nos honram com suas presenças
e abrilhando esta solenidade, compartilhando conosco neste momento de grande contentamento. Muitíssimo obrigado a todos. Anunciamos a palavra da excelentíssima Procuradora de Justiça, Maria de Fátima Pereira Valente. Em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes do Colégio de Procuradores do Estado do Ceará, bem como as demais autoridades da solene mesa. Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. José Wilson Salles Júnior, com especial atenção, cumprimento a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Francisca Itelária Pinheiro Linhares, decana do Colégio de Procuradores de Justiça, através de quem rendo homenagem a todos os representantes e servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, autoridades, familiares, amigos, senhores e senhoras aqui presentes, vindo prestigiar neste momento ímpar de nossas vidas. Primeiramente, agradeço a Deus e ao Mãe Santíssima, a quem confio a minha vida, especialmente por permitir que chegasse ao ápice de minha vida funcional. Aos meus pais, Manuel Ramos Valente e Albanisa Pereira Valente, em memória, responsáveis pela minha existência e toda a trajetória de minha vida, com ensinamentos tão perfeitos que restaram solidificados, mesmo com suas partidas, perduram por toda a minha caminhada. Ensinamentos esses foram norteios basilares para a condução no âmbito familiar, social e profissional, sempre me conduzindo com ética, retidão e moral. Ainda em eternidade, observava meu pai sempre passando a mão na cabeça de meus irmãos homens e dizia, como Raimundo aqui presente: meu promotor de justiça. Criança, muito criança ainda, eu não entendia, mas aquilo tocou profundamente o meu coração. E daí então, germinou em mim a sementinha de tão nobre cargo. Fui crescendo, sempre investigando. O que fazia o promotor de justiça? Se eu era menina, criança, não entendia. Mas estudei, fui fundo. Estudei muito, me preparei e hoje estou aqui, já em segundo grau, graças a Deus. Deste modo, foi meu pai o maior incentivador de minha carreira. Em maio de 1988,
tomei posse nos quadros do Ministério Público do Estado do Ceará, acompanhada pelo meu pai, e no braço trazia minha filha quase recém-nascida, Albaniza, aqui presente. Albaniza Pereira Valente Neto, ainda bebê. Momento em que era notório a felicidade que espelhava no rosto de meu genitor. Exatamente naquele instante, eu pensava comigo mesmo e dizia: pai, aqui está a tua promotora de justiça. Agradeço a todos os meus filhos, meus maiores amores, que pacientemente souberam superar os momentos de ausência em suas vidas ante o meu dever funcional. Hoje, aqui estão representados por Albaniza, que naquela época encontrava-se em meu braço. Nesta ocasião, passa-me o termo de posse, aliás, passou-me já, né? Passou-me o termo de posse ao nobre cargo de Procuradora de Justiça, juntamente com nossa estimada e nobre e querida decana, doutora Francisca Edelária Linhares, a quem eu devo e tenho muito apreço. Agradeço ainda a todos os meus familiares, irmãos, Raimundo, Conceição, que estão aqui presentes, sobrinhos, cunhadas, com quem mantenho intenso laço afetivo, herança deixada por meus pais. Há 29 anos se passaram desde que tomei posse no cargo de promotora de justiça. E agora estou diante de um novo desafio: assumir o cargo de procuradora de justiça. Durante minha trajetória no Ministério Público, passei por várias comarcas no interior do estado do Ceará. Além das titularidades, quais foram Guaraciaba do Norte, Acaraú, a quem eu tenho a honra e a felicidade de estar presente aqui, a escrivã pela qual prestei meu compromisso honorável, e Edileuza. Sendo minha última comarca do interior, Russas. Chegando na capital, tive a grata satisfação de ser titular da 5ª Promotoria da Infância e Juventude, onde permaneci até ontem, dedicando-me incansavelmente ao compromisso com a causa da infância e da juventude, seguindo o ideal de justiça que sempre me impulsionou. Na 5ª Promotoria da Infância e da Juventude, conheci várias pessoas e militantes dedicadas à causa da infância e da juventude, onde juntos lutamos incansavelmente pela garantia dos direitos legais inerentes à criança e ao adolescente. Não vou nominar nenhum dos grandes guerreiros e companheiros, porque não quero falhar a memória, não quero deixar nenhum deles fora da minha luta, do companheirismo que tivemos. Porque eu não sei quem já trabalhou na infância e juventude, mas quem trabalhou sabe bem disso. Nós não temos hierarquia, nós temos companheirismo, e todos formam uma só equipe para tentar resgatar aquele adolescente que estou em ato infracional, ou aquela criança que está desabrigada, sem
nossa luta, do nosso lutar do dever jurídico. Portanto, sintam-se todos amados e agradecidos por mim. Os anos de atuação como promotora de justiça da infância e da juventude muito me honraram, significando oportunidade única de aprendizagem, crescimento, experiência pessoal e profissional. Trilhando meu caminho com muito esforço e dedicação, chego agora à 12ª Procuradoria de Justiça, pela vaga de merecimento, ocupada anteriormente pela nobre Procuradora de Justiça, Rosimeire de Almeida Brasileiro, a quem rendo minhas homenagens. Hoje, perante os que aqui estão, exponho o meu compromisso de continuar atuando com altivez e firme desempenho sobre o manto da humildade, do bom senso, do equilíbrio e da discrição, sem subestimar a necessidade constante de vigilância para discernir, em cada caso, a forma mais correta e adequada de se lidar com os percalços que vão aparecer. Deixo especial agradecimento aos procuradores de justiça que integram o Conselho Superior do Ministério Público, demonstrando minha honra a cada um dos votos que recebi. Não esquecendo também de agradecer ao Colégio de Procuradores, oferecendo a disponibilidade do meu tempo, ressaltando que estarei sempre à disposição da minha instituição, ajudando na tomada das decisões a favor dos que necessitam do Ministério Público cearense. Sou muito grata aos pares por essa investidura e procurarei corresponder à confiança dela decorrente. Desejo honrar, a partir do sentimento de retribuição, a posição de Procuradora de Justiça que me concederam todos os que se encontram nesta posse solene e muitos outros que ajudaram a minha trajetória profissional. Agradeço, comovida, as palavras generosas de todos que me parabenizaram. Em especial, Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, que belíssimo discurso de boas-vindas apresentou a nós recém-possados. Bem assim, agradeço também a Maria Aureli Ferreira Carvalho e Lorraine Jacobi Molina, Procuradoras de Justiça, que me conduziram a tão honroso cargo. Elas, com estímulo para o desempenho da tarefa que hoje inicio, e serão por mim sempre recordadas no momento em que as responsabilidades estiverem a exigir de mim o maior esforço. A todos que aqui se encontram, o meu muito obrigado. A todos os amigos, parentes, comadres, cunhados, todos que aqui se encontram, meu netinho Leus, quero dizer que estou compartilhando com vocês, doutor Tacílio e todos, não quero nominar, para não me contradizer, mas eu quero dizer para vocês que estou muito, mas muito feliz de compartilhar com vocês esse momento. E fiquei muito feliz, muito emocionada também, que meu filho, Wagner Júnior, muito gostaria de estar aqui, mas ele está impossibilitado de ver no momento, mas me enviou aquele buquê de rosas.
Obrigada, meu filho. Obrigada. Anunciamos a palavra do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Plácido Barroso Rios. Excelentíssimo senhor Dr. José Rios de Salles Júnior, Corregedor-Geral do Ministério Público, Excelentíssima senhora doutora Maria Neves Feitosa Campos, Ouvidora-Geral do Ministério Público do Ceará, Excelentíssimo senhor doutor desembargador José Tarcísio Souza da Silva, aqui representando muito dignamente o desembargador Francisco Gleice, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o excelentíssimo senhor Aristides Silva Pinheiro, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, que nos dá a honra de nos visitar e de abrilhantar ainda mais a solenidade na tarde de hoje, o excelentíssimo senhor vice-reitor de ensino de graduação da Universidade de Fortaleza, doutor Henrique Luiz do Carmo Sá, querido amigo, doutora Sandra Viana Pinheiro, secretária dos órgãos colegiados, saudar também o desembargador Heráclito, que está aqui presente, desembargadora Vera, doutora Jacinta, doutor Hortêncio, doutor Clístenes, nossos colegas promotores de justiça, procuradores de justiça, saudar todos os promotores aqui no nome desse ilustre colega doutor Francimauro, que está aqui conosco, saudar também a doutora Érica, defensora pública, que está aqui presente, querida colega de mestrado, saudar as excelentíssimas senhoras doutora Eudete Souza Holanda, doutora Maria Luísa Fontinelli, doutora Maria Cássia, todas procuradoras de justiça aposentadas, e todas as senhoras e os senhores familiares dos empossados. Serei muito breve, mas primeiro eu tenho que dividir com as senhoras e os senhores uma angústia que eu vim de uma reunião da CONAMP e aqui pensando em outra reunião com uma empresa de Santa Catarina que está me aguardando aqui, e nos atropelos, vendo apenas no automático a abertura da solenidade de posse, acabei me equivocando e me atrapalhando em face da grafia errada do nome dessa querida amiga, doutora Nádia. Então eu humildemente peço desculpas, que realmente estou angustiado, Nádia, confesso. E tinha que fazê-lo para dividir essa angústia, pelo menos com todos os colegas. Mas a doutora Nádia, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. E as coisas da vida, tem um carinho absolutamente especial, até em face da amizade que tenho com o doutor Henrique, a pessoa a quem confiei a vida dos meus filhos, o Gabriel e a Giovana, para mim um dos maiores pediatras do Brasil, né? Pessoa que reputo da mais alta seriedade, competência, lhaneza, e um homem que agora dirige os trabalhos educacionais da Universidade de Fortaleza. E por coincidência hoje a minha Giovana virou praticamente aluna dele, né? Para minha maior honra. Então saudá-la, doutora Nádia, pedir desculpas novamente, saudar o doutor Pinheiro, saudar a doutora Fátima Valente, dizer que para mim, até pela emoção desse dia, é uma solenidade merecida, é um momento único na vida dos colegas, que eu não vejo como o final de uma carreira. Acredito que seja o início de uma nova fase da vida desses colegas. Carlos Drummond de Andrade nos ensina que o homem não é do tamanho da sua estatura, mas do tamanho do sonho que ele vislumbra, dos seus ideais, dos seus planejamentos. E aqui nesses três colegas, eu reputo, não pela estatura, mas em face dos ideais, dos sonhos, dos planejamentos e do enriquecimento que os três trazem para este colegiado, como, sem dúvida, um dos três maiores no Ministério Público do Estado do Ceará.
Eu parabenizo efusivamente o Conselho Superior do Ministério Público em face da complexidade e da dificuldade na escolha de, entre tantos membros dignos de ocuparem agora essa cadeira, os 3 colegas estarem aqui tão bem representando os promotores de justiça do Estado do Ceará. Nós bem sabemos que o que traz a respeitabilidade de um cargo público não é a envergadura que esse cargo representa para a sociedade, mas a forma como cada um de nós se porta no exercício das funções inerentes àquele cargo público. Então a dignidade, o caráter, a decência, a respeitabilidade inerente ao cargo público, ele condiz e é diretamente proporcional à dignidade, o caráter e a decência com que é exercido aquele cargo. A doutora Ângela, ainda há pouco, estava aqui como a mais nova procuradora de justiça. E a doutora Ângela parece que não deu muita sorte, passou muito rápido, né? A bichinha passou tão pouco tempo como Benjamin. E agora, já estão aqui os 3 colegas. Eu não sei ao certo quem vai ser o mais. É a doutora Nádia, né? Pronto, a Nádia agora é nossa Benjamin. Mas é certo que o tempo passa, e tudo na vida é uma transição, a vida é muito efêmera. E com certeza, daqui a pouco nós estaremos aposentados, estaremos mortos, né? É a verdade, é a natureza, é a vida. Então o que é mais importante são as sementes que a gente está plantando, é o trabalho que a gente está realizando, e são os frutos que a sociedade e aquelas pessoas que estão próximas da gente colhem em face desse mesmo trabalho. Eu tenho certeza que Vossas Excelências... Tenho medo da morte não, pessoal. Eu tenho certeza que Vossas Excelências hoje trazem muitas sementes a serem plantadas na história dessa instituição do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu tenho certeza que a sociedade também colherá muitos frutos desta nobre escolha do Conselho Superior do Ministério Público. Até porque sou testemunha do trabalho desses colegas, a dedicação, o afinco com que eles exercem as suas atividades. Doutora Nádia nem se fala, é uma locomotiva. Não fique na frente dela quando ela tem um desiderato a ser cumprido. Acho que o doutor Henrique pode dizer isso de uma forma até mais cabal. O doutor Pinheiro sempre disposto a ajudar, a se doar, numa generosidade também de causar espécie. Não como às vezes que eu como quando exercendo a presidência da Associação Cearense do Ministério Público, clamava ao doutor Pinheiro, pedir ajuda para ir comigo enfrentar uma questão extremamente difícil, que eram os aumentos da Unimed para os colegas. E o doutor Pinheiro nunca se negou, e muito pelo contrário, nos ajudava muito. E a doutora Fátima Valente, ocupando uma das promotorias mais difíceis do Estado do Ceará. Eu acredito que seja a promotoria mais trabalhosa que nós temos, seja a promotoria que a doutora Fátima ocupa. E tive a honra de trabalhar ao lado desta grande mulher, desta grande promotora de justiça, e ali dividir aquela aflição, porque não é apenas o trabalho ali, o doutor Clistes bem sabe, é o desgaste emocional. Muitas vezes saímos de lá destruídos emocionalmente, em ver naquelas crianças, naqueles adolescentes, o nosso próprio espelho, né? Quantas vezes a gente olhava ali aqueles adolescentes e a gente pensava que se tivéssemos passado as vicissitudes de vida que eles passaram, nós estaríamos ali no mesmo lugar que eles estariam, né? Cometendo pequenos furtos, usando drogas, enfim. Então sei que Vossas Excelências passaram por caminhos tortuosos, e sei que os caminhos que virão também não serão fáceis. A nossa sociedade exige hoje de Ministério Público, de magistratura, de defensoria, delegados, advogados. Ela exige de nós a solução de um gravíssimo problema social. Por que nós nos transformamos nisso que nós estamos vivendo hoje em dia? Quem
foram os responsáveis por tamanho esgarçamento desse tecido social. Que nós, muitas vezes, não podemos sair de casa para ir na padaria comprar um pão, que a gente não sabe se vai ser assaltado, se volta vivo. Uma moto não pode mais parar perto de ninguém, que a gente está logo no pulo. Então, nós vivemos um clima de guerra, um clima de terror, um clima de insegurança, um clima em que não existe mais paz social. E cabe a todos nós, a nossa geração, a nós que estamos hoje exercendo esses cargos públicos, que temos o dever e o mistério de servir a sociedade, nós darmos a volta por cima e conseguirmos trazer novamente à sociedade a pacificação social. Eu acho que este é o grande desafio. Uma insegurança pública que faz com que cada um de nós vire uma vítima em potencial. Então o desafio é muito grande, mas não é maior do que a nossa condição de romper com esses erros que estão acontecendo e vencê-los. Então peço a Deus que nos abençoe a todos, principalmente aos 3 colegas que estão assumindo esses importantes cargos públicos. Peço a Deus que nunca a missão de servir seja maior do que o orgulho de ocupar esse cargo, que sempre tenhamos como norte maior que todos os poderes que o legislador nos deu são ferramentas para melhor servir a sociedade, jamais nos completarmos com esses mesmos poderes e funções públicas. Tenho certeza que com vossas excelências isso jamais acontecerá. Então agradeço muito a presença de todos, peço que todos nós tenhamos este desafio como a maior causa da nossa instituição e do exercício de nossos cargos, e que nós possamos amanhã vivenciar dias melhores para a nossa sociedade, para os nossos netos. A doutora Vânia teve o netinho João Vicente agora, né? Parabéns para Vossa Excelência, nossa vice-procuradora-geral. E desejar boa tarde a todos, um bom feriado, declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Registramos a presença da doutora Rosemilda Maria Fernandes de Oliveira, Procuradora de Justiça aposentada. Pedimos, por gentileza, que os membros do Colégio de Procuradores de Justiça se posicionem à frente da mesa solene para um registro fotográfico. Em nome do Ministério Público do Estado do Ceará,